Pai do Senhor, irmãos, graças a Deus por tudo que Deus tem feito em nossas vidas. Hoje, nossa lição de número 10. E o nosso tema é Cristo crucificado está consumado. Nessa lição, irmãos, nós vamos ver como foi aquilo que aconteceu, o sofrimento intenso de Cristo Jesus, o nosso Senhor, na cruz do Calvário. O nosso texto do dia que está em Mateus, capítulo 27, versículo 50, diz assim: E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Então, esse aqui que acontece, esse versículo aqui, foi quando Jesus estava no último estágio, já não aguentava mais, já quando realmente ele ia morrer. Claro, nós sabemos que Jesus ressuscitou, mas aqui ele iria morrer. E nossa síntese: depois de muito sofrimento e dor, a morte de Cristo na cruz proporciona a justificação de todo aquele que nele crê. Então, meus irmãos, nós temos que, para nós termos essa justificação e a possibilidade da nossa regeneração, Deus, o Cristo nosso Senhor, teve que morrer na cruz do Calvário. Então veja qual foi o sofrimento de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Nós vamos ver, não em quesitos de detalhe, mas só para nós termos uma ideia de como Jesus, de qual foi o sofrimento de Jesus, não como Deus ali, mas sim como homem. E aqui, meus irmãos, no nosso texto bíblico que está em Mateus 27, do 32 ao 37, 45 e o 41 diz assim: E quando saiu, encontraram um homem sirineu chamado Simão, a quem constrangeram a levar a sua cruz. Jesus estava tão debilitado, numa situação tão difícil, que ali naquele momento teve que chamar um homem ali. Jesus não aguentava mais carregar a sua cruz, teve que chamar um homem, Simão Sirineu, para carregar a sua cruz. Claro, alguns vão dar até uma interpretação de que essa cruz não era de Jesus, mas sim era nossa. Então, um homem deveria carregar aquela cruz. Jesus nos ajuda, Jesus nos abençoa, Jesus nos direciona. Mas nós vemos aqui, olhando o contexto histórico aqui naquele momento, Jesus ele estava totalmente debilitado e por isso pediu ajuda de um homem. Pediu não, os romanos ordenaram que ele ajudasse. E o nosso versículo de número 45 diz assim: E desde a hora sexta houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona. E perto da hora nona exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Irmãos, Jesus como homem também sentiu a dor, ou vamos dizer assim, aquele sentimento de estar sendo abandonado por Deus. Deus não abandona ninguém. Mas nós vemos aqui que nos dá vamos dizer assim, a noção de que Jesus também pode ter se sentido sim abandonado. Porque ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? Ali ele estava como homem nós temos sentimentos, como homem nós somos frágeis. Como homem, meus irmãos, nós passamos por situações, nós vivemos situações e estamos sujeitos a situações. Então veja que ninguém é super-homem. Nós temos sentimentos, nós temos situações na nossa vida. E Jesus aqui como homem também sentiu, se a gente pode colocar assim, a dor, não vou dizer de abandono, total abandono, mas sim a dor de não sentir Deus Todo-Poderoso perto dele. E também o versículo 49. E outros, porém, diziam: Deixa, vejamos se Elias vem livrá-lo. E Jesus, clamando em outra vez com grande voz, entregou o Espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em dois de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. Então teve vários fenômenos ali sobrenaturais. Mas quando se fala por Eli, porque ele estava falando, Eli, da massa bactânia, ou seja, Deus meu, por que meu Deus amparaste? Eles achavam: nossa, ele está chamando por Eli, né? Ele está chamando por Eli. Então veja que depois que Jesus entrega o seu Espírito, vários fenômenos acontecem. O véu do templo se rasga, era um véu de 18 metros de altura, com uma espessura de praticamente uma mão. Ali, dizem os historiadores, que nenhuma carruagem de bois, um puxando de um lado para o outro, poderia rasgá-lo. E nós vemos que o evento foi tão sobrenatural que o véu não se rasga de baixo para cima, mas sim de cima para baixo. E a nossa introdução. O capítulo 27 do Evangelho de Mateus descreve o suicídio de Judas, o julgamento de Jesus, a sua crucificação e sepultura. Mateus retrata com precisão os momentos que antecedem a crucificação, inclusive os horários dos acontecimentos. Tudo aconteceu conforme as Escrituras sagradas e com a permissão de Deus. Ao longo de sua viagem para Jerusalém, Jesus por 3 vezes anunciou a sua crucificação e morte. Então, o momento chega como ele havia predito. Depois de um julgamento forjado e repleto de falsos testemunhos de autoridades religiosas e políticas, Jesus é condenado e conduzido à morte de cruz. Este é o tema que estudaremos na lição de hoje.
Nós sabemos, irmãos, que aquele julgamento foi forjado, não poderia fazer aquele tipo de julgamento, mas eles fizeram sim já para apressar para a festa da Páscoa, porque eles também não queriam deixar de participar. Então nós vemos aqui que os romanos, já que não tinham nada com isso, então os romanos ficariam com o trabalho de crucificar Jesus. Mas veja que é interessante, porque quando nós olhamos aqui o capítulo 27, nós vemos que tem várias situações. O suicídio de Judas, o sacrifício de Jesus, todas as coisas ali, parece que todo o capítulo, todo o livro de Mateus, ali, o evangelho de Mateus vai se concretizar nesse capítulo 27, porque tudo acontece, a consumação das coisas acontece naquele momento. Então veja que este capítulo aqui é muito importante, porque vai falar, como dizer assim, no fim da história. Claro, nós temos ainda o capítulo 28, mas vai falar de tudo aquilo que aconteceu como findando essa primeira parte. Mas aqui no tópico 1, crucificação de Jesus, a parte 1, a vida e sofrimento de Jesus, foi previsto nas Escrituras Sagradas. Irmãos, desde muito antes, no livro de Isaías e até outros profetas, principalmente a gente cita principalmente o livro de Isaías, porque fala muito acerca de Jesus, de como Jesus morreria, de como seria a morte de Jesus. Então veja que retrata exatamente como seria. Então não foi uma coisa aleatória, não foi uma coisa que os romanos planejaram, não foi uma coisa que os fariseus e escribas daquela época planejaram, olha, eles planejam, não. Tudo isso que aconteceu com Jesus já estava predito, já estava profetizado pelos profetas. Já alguns dizem, e eu também concordo, que desde a eternidade Deus já havia, vamos dizer assim, já havia tido um escape, não um escape, mas uma solução para o pecado do homem. Porque ele tem no coração Deus, ele não cria nada assim, ele cria com os seus planos. Nós sabemos que todos nós temos planos. E eu creio também que Deus, nos seus planos, criou o homem, mas ele na sua onisciência, onipresença e onipotência sabia que o homem ia morrer. Então alguns dizem, eu concordo, que Jesus já estava prometido para a humanidade desde a eternidade, desde antes de todas as coisas. Mas veja que aqui nós vemos que tudo isso já estava predito. No Antigo Testamento vai falar muito acerca de algumas figuras de Jesus. Então não foi aleatório, foi algo que Deus, que o Senhor Jesus, ninguém prendeu Jesus, ninguém matou Jesus, mas sim Jesus que se deu. Jesus, meus irmãos, que se entregou para que nós pudéssemos alcançar a redenção e a regeneração. Parte 2. Os flagelos e escárnios no caminho do Gólgota. O caminho para a cruz foi um caminho de dor e tristeza. Irmãos, foi um caminho muito difícil, porque houve, além das chicotadas, além das bofetadas, além de Jesus ter apanhado muito, houve muita humilhação, não só apenas dos romanos, mas sim principalmente dos judeus. Os judeus humilharam muito Jesus, humilharam muito nosso Senhor. Então veja que Jesus, neste caminho até o Gólgota, sofreu muito humilhação, cusparadas e vários outros tipos de xingamentos, que foi humilhante para ele. A caminhada até o monte da crucificação foi marcada por atos de violência e opressão. Jesus foi muito oprimido, o seu corpo físico foi muito machucado. Então veja que Jesus ele passou tudo isso, todas essas coisas, por mim e por você. O 3, a acusação de Jesus, rei dos judeus. Como os demais crucificados, Jesus ficou pendurado até que lentamente as dores e a exaustão física o levassem à morte. Se a perda de sangue e as consequências da flagelação não o matassem, a asfixia o faria. Irmãos, ninguém morria, segundo os estudiosos, ninguém morria exatamente porque estava pregado na cruz, por aquilo pelo sangue correndo, pelas dores causadas pelos pregos. Não, eles morriam asfixiados, ou seja, a pessoa ficava ali numa posição incômoda e tentando ficar toda hora se levantando para poder respirar. Mas a exaustão do corpo, a pessoa ficaria fraca, ia se encolhendo e acabava não conseguindo respirar e acabava morrendo. Jesus, por isso que eles quebravam as pernas dos prisioneiros. Mas Jesus não precisou quebrar as pernas, porque também o profeta profetizou que nenhum dos seus ossos seriam quebrados. Então Jesus, claro, morreu de cansaço pelos flagelos, por diversas hemorragias. Então nós vemos que naquele momento ali, quando acontece que a virada do horário que o judeu não trabalha, eles começaram a quebrar as pernas dos dois prisioneiros. Mas quando chegaram em Jesus,
viram que Jesus estava morto, porque eles quebravam as pernas e a pessoa não conseguia mais se levantar para poder respirar, e aí não conseguia respirar e morria asfixiada, ou seja, morria sem conseguir respirar e aí acabava morrendo, porque e alguns até morriam de exaustão, mas o normal era isso, deixava lá a pessoa, vamos dizer assim, torturando a pessoa ali na cruz, e depois via que a pessoa ia demorar muito para morrer, alguns morriam, outros não, quebravam as pernas, e aí a morte era instantânea. O nosso pense. Simão Sirineu ajudou Jesus a carregar a cruz. Isso deve ter aliviado um pouco sua dor e cansaço. Jovem, o que você tem feito para aliviar a dor de quem está enfrentando algum tipo de sofrimento? Então aqui é uma pergunta para nós. O que nós temos feito, irmãos, para que possa aliviar a dor, as dificuldades das pessoas que estão ao nosso redor? É bom nós começarmos a meditar sobre isso, porque nós precisamos ajudar uns aos outros. O 2, a morte de Jesus, morte de cruz. A morte de cruz não era desprezada pelos judeus e pelos romanos. Irmãos, a pior morte naqueles dias era a morte de cruz. Era a morte mais vergonhosa que alguém poderia ter. Uma morte de cruz era uma morte repugnante. Ninguém queria morrer na cruz. Alguns dizem até que as pessoas que morriam pelos romanos, até dependendo do cargo que tivesse na política, até conseguiria uma aposentadoria, vamos dizer assim, algo para a família, algo rentável para a família, como se fosse a pessoa ser pensionista. Mas se o homem ali soubesse que ia morrer na cruz, ele preferia se matar, não deixar a pessoa ficar calçada com valores, do que morrer na cruz. A morte na cruz era humilhante. Alguns dizem até que essa morte de Jesus aí, o condenado ficava na cruz totalmente despido, ficava nu na cruz. Alguns até que quem colocou esse véu aí, essa tanguinha, até tanga ou algo que para cobrir as partes íntimas de Jesus, porque se fizeram depois os artistas, né, na época da Idade Média e depois fizeram muitos quadros acerca de Jesus, pintaram muitos quadros, muitos monumentos, muita estátua, muitas coisas acerca da crucificação de Jesus, então por isso que colocou lá esse tipo de pano ali para cobrir as partes íntimas de Jesus. Mas alguns defendem que Jesus ele foi todo condenado que subia para a cruz, além de ser humilhante para o judeu ficar despido perto dos seus familiares, também nós vemos que Jesus estava nu. Nós vemos não, os historiadores dizem que Jesus estava nu na cruz do Calvário. Então era uma morte muito humilhante, ninguém queria morrer na cruz, era uma morte de tortura. A pessoa ficava naquela cruz ali pendurada horas e horas debaixo do sol, numa situação muito terrível, e sabia que ia morrer. Se não morresse por uma coisa, eles iam lá, imagine você morrendo afogada, a pessoa fica desesperada. Então eles quebravam, a pessoa não morria, quebrava as pernas, e aí não tinha jeito, a pessoa não conseguia mais se apoiar, e aí acabava morrendo. O 2, a morte de Cristo foi necessária para a justificação da humanidade. O primeiro clamor de Jesus na cruz demonstrou um grande desespero. E o texto utilizado por Mateus foi uma referência a Salmos 22:11, onde o justo, ao enfrentar uma oposição obstinada de seus oponentes, não encontra uma solução aparente e se vê abandonado por Deus. Jesus estava ali como homem desesperado, claro, mas a morte era necessária para a humanidade. Jesus sabia que a morte era necessária para a humanidade, tanto como homem como Deus. Mas ele passou por tudo isso. Então veja que Jesus ele enfrenta todas essas coisas, ele passa por tudo isso por amor a mim e por amor a você. Então veja, irmãos, que Jesus ele passou por tudo isso e ele, claro, como homem, ele teve desejo, eu creio, de desistir. Como ele fala, por que me desamparaste? Se é necessário, passa de mim esse cálice quando ele estava orando ali no Gólgota. Mas veja que Jesus aqui, ele sabia que era necessário para a redenção e a regeneração da humanidade. O 3, a morte de Jesus rasgou o véu de templo em dois. Esse rasgar o véu aqui, todos nós sabemos que quem entrava no Santo dos Santos era o sumo sacerdote uma vez por ano, para levar o sangue na tampa do propiciatório, para que o povo ali pudesse alcançar o perdão uma vez por ano. Mas nós vemos que quando Jesus ele morre na cruz do Calvário, como já falamos acerca do véu, 18 metros de altura, no templo de Herodes, claro, no tabernáculo era menor, mas no templo de Herodes, um véu muito alto,
um tecido muito grosso. Nós vemos que foi rasgado de cima, de alto a baixo. Então hoje, meus irmãos, isso simboliza o quê? Que nós temos livre acesso ao Santo dos Santos. Nós podemos entrar na presença de Deus sem sumo sacerdote, sem autorização de sumo sacerdote, sem o sumo sacerdote levar as nossas orações, não. Eu e você, nós podemos orar e sermos respondidos. Claro, nós precisamos da oração de uns dos outros, mas também nós podemos orar. Nós podemos entrar no Santo dos Santos e falar diretamente com o Pai através de Jesus. Então veja quão benefício que foi para o homem a morte de Cristo Jesus. O 3, tópico 3, o sepultamento de Jesus, José de Arimateia. Alguns dizem, irmãos, que José de Arimateia, ele era, não vou dizer um discípulo, né, mas um seguidor, e um seguidor ainda bem escondido, né? Um seguidor, ele trabalhava ali nas questões políticas ali da Palestina, de Jerusalém daquele momento, daquela época. Então nós vemos aqui que ele era vamos dizer assim, um seguidor bem, um discípulo, mas um seguidor assim bem oculto. Mas aqui é interessante uma coisa, nenhum homem que era crucificado tinha, vamos dizer assim, a possibilidade, a oportunidade, o direito de ser sepultado. Nenhum deles. Eles eram jogados às feras, era jogado no precipício, era jogado em qualquer lugar, menos crucificado. Por isso que mais um dos motivos que eles não queriam ser crucificados é porque não tinha, o homem que era crucificado não tinha o direito ao sepultamento. Então eles tinham várias crenças acerca do corpo, acerca das coisas, principalmente os romanos, acerca do corpo, como é que vai ser, eu vou usar esse corpo para outra vida, e várias dessas questões. E também os judeus também tinham essa mentalidade, um pouco, mas também tinha. Mas também é desonroso para o judeu não ser crucificado, né? Nós vemos que quando nós vemos algumas coisas que aconteceram, alguns homens que morreram na Bíblia, houve festa, houve luto, 30 dias, né? E aquela coisa. Porém aqui, Jesus não era para Jesus ter o direito de sepultamento. Mas também o profeta profetizou que Jesus seria sepultado. Então José de Arimateia, como ele tinha muita influência, ele foi e pediu o corpo de Jesus. E Jesus foi sepultado como o profeta profetizou. Mas não era para ser assim. Só se fosse algum homem muito rico mesmo para conseguir isso. Então, eu creio que Pilatos ali já estava meio em dúvida do que ele fez, se foi certo, se foi errado, e ele acabou cedendo o corpo de Jesus para os seus discípulos. A parte 2. Jesus é sepultado em túmulo emprestado. José de Arimateia envolveu o corpo de Jesus em um lençol de linho. Ele e Nicodemos fizeram uma cuidadosa e completa unção do corpo, conforme o costume judaico, e depois o colocaram em um sepulcro novo, uma tumba talhada na rocha. João acrescenta que o sepulcro nunca havia sido usado e ficava num jardim próximo ao Gólgota, lugar estratégico devido ao pouco tempo para sepultamento. O que José de Arimateia não sabia é que o túmulo novo no domingo pela manhã já estava vazio. O José pode não ter tido coragem durante o ministério de Jesus, mas agora ele expõe e entra para a história como homem que emprestou a própria tumba talhada na rocha para sepultar Jesus, o Filho de Deus. Jesus viveu entre os pobres. Jesus, ele viveu entre os homens menos abastados dessa terra. Porém, foi sepultado entre os ricos. Uma tumba talhada na pedra não era para qualquer um. Eles tinham cemitérios coletivos, tinham várias situações ali. Mas um homem, Jesus também não era pobrezinho, Jesus tinha uma condição, mas não tinha condição para ter uma tumba. Mas aqui José de Arimateia tinha. Então José de Arimateia, ele empresta, ele cede o lugar, a sua tumba para Jesus, para o corpo de Jesus. Nós também vemos aqui até a figura de Nicodemos também aparecendo. Vai ver que esses homens depois realmente se firmaram e começaram a andar com Deus. O guarda do sepulcro. 2 mulheres permanecem ali, sentadas, Maria Madalena e a outra Maria. Elas dão continuidade ao testemunho da morte e sepultamento de Jesus. Irmãos, é interessante porque os guardas ali e tal, e depois os anjos removeram a pedra, e tudo beleza, certo, tá. Mas por que eles levaram em consideração o testemunho das mulheres? Nós vemos que foi tão extraordinário, foi tão glorioso a ressurreição de Jesus, o que Jesus fez, o que Jesus representa,
porque até o testemunho de mulheres que não era válido, é que aqui não vai detalhar exatamente nessa parte aqui, mas até o testemunho de mulheres que não era levado em consideração naquela época, nós vemos que foi tão extraordinário que Jesus ele ressuscitou sim, tudo isso que aconteceu é verdade, e por quê? Porque as mulheres, o testemunho das mulheres foi registrado. Normalmente o testemunho das mulheres não era registrado e não era levado em consideração. Principalmente não era levado em consideração. Mas aqui nós vemos que as mulheres foram levadas em consideração acerca do que fizeram. Então nós vemos que não e também dificilmente homens guardariam segredo, 11 homens, vamos dizer assim, guardariam o segredo daquilo que aconteceu, o testemunho das mulheres não era válido. Então é muito extraordinário isso, e até os estudiosos, não crentes, mas que querem desvalorizar acerca de Jesus, entra até em parafusos quando vê esse tipo de coisa acontecendo e o tipo de época que eles viviam. Mas aqui também vai dizer que Jesus, ele passou por tudo isso, ele viveu tudo isso. Então, meus irmãos, é muito interessante nós guardarmos a palavra de Deus. Jesus ele passou por tudo isso, viveu tudo isso, e nós vemos que é necessário nós também estarmos na presença de Deus. E vamos para a nossa conclusão, meus irmãos. A nossa conclusão, Mateus vai registrar tudo aquilo que esteve, tudo aquilo que registrou aquilo que Jesus passou. Então nós terminamos e concluímos que Jesus ele viveu, Mateus registra todos os sofrimentos de Jesus, então tudo isso que aconteceu é a verdade. Amém, irmãos? Você ainda que não é assinante do nosso canal, está convidadíssimo a assinar, e que Deus abençoe a sua vida. Fique na paz, em nome de Jesus.